Alô, galera! Estamos já aqui ao vivo e eu estava aqui dando mole, né? Não vi que vocês já estavam comigo. Vamos para mais uma bateria de dicas de princípios. Eu quero varrer com vocês, como eu vinha dizendo. Eu quero tentar ter a felicidade aqui, quem sabe, de matar as questões na prova. Uma, duas questões, quem sabe, né? Com princípios tributários. Para a primeira e para a segunda fase, direito tributário, eu tenho certeza que vai ser a sua opção e eu vou ter o privilégio de te dar a sua carteira na aprovação do exame da ordem. Ô, meu povo, eu quero falar com você de dois princípios de justiça fiscal. Princípios que existem para gerar justiça, para evitar privilégios, discriminações, mas princípios de justiça num ângulo diferente. Não é um ângulo da justiça do Estado com o contribuinte necessariamente em primeiro plano. É a justiça dos entes entre si. Eu quero falar com você de uma justiça federativa. Eu quero falar de dois princípios que existem para limitar o poder de tributar, ora da União, ora dos estados, Distrito Federal e municípios, almejando a evitabilidade de discriminações e preconceitos dos entes federativos entre si. Princípios que vão fortalecer a unidade da federação, evitando corrosões, evitando atentados à unidade federativa. Eu quero falar contigo do princípio, o primeiro de dois, hein? Da uniformidade geográfica da tributação federal, princípio da uniformidade geográfica da tributação federal, está no artigo 151, inciso 1 da Constituição, princípio este que caiu no provão do exame 2010.2, quando a FGV assumiu a prova, aquela prova de setembro de 2010, uniformidade geográfica da tributação federal, artigo 151, inciso 1 da Constituição, e o princípio da não discriminação pela procedência ou destino. Princípio da não discriminação pela procedência ou destino, que está no artigo 152 da Constituição. O princípio da uniformidade geográfica é um princípio que manda um recado para a União, exigindo que a União tenha respeito aos demais entes federativos, não promovendo discriminações entre eles quando desenvolve a tributação federal. Os tributos federais devem incidir de modo uniforme em toda a geografia nacional. O princípio da uniformidade geográfica da tributação federal é um princípio que se direciona para limitar a competência tributária da União. O mandamento norteador dele é o de que não pode a União, com um dos tributos federais, pretender dar a este tributo uma estrutura que seja desuniforme pelo critério localidade. Não pode, por exemplo, um certo tributo federal ter um fato gerador com um alcance em um estado, com outro alcance em outro estado. A elementar de tipo, o elemento material do tributo, conduta, tem que ser igual. Não pode a lei dizer, olha, o IPI vai ter alíquota 18% na região norte e 19% na nordeste. Discriminar o elemento quantitativo alíquota. Ou seja, gente, os elementos estruturantes do tributo, elemento material, conduta, elemento quantitativo, elemento subjetivo, elemento quantitativo, base de cálculo e alíquota, elemento subjetivo, o contribuinte, eventualmente um responsável legal designado. O perfil, a estrutura do tributo tem que ser uniforme em qualquer lugar do Brasil. Agora, vamos para o que interessa. O princípio da uniformidade geográfica tem uma regra que comporta abrandamentos obviamente necessários. A regra para você dominar, para eu te mostrar a exceção, com coerência, com consistência no aprendizado, a regra é a de que um tributo federal tem que ter uma estrutura uniforme na geografia brasileira. Ou seja, este princípio da uniformidade geográfica, ele dá de cotovelo no gogó do legislador. O legislador federal não pode, quando ele faz a lei tributária e define fato gerador, base de cálculo, alíquota e contribuinte, criar diferentes definições pelo aspecto localidade. Então, em todo e qualquer lugar do Brasil, se o imposto de renda pessoa física for 27,5%, para quem ganha 10 mil reais por mês, vai ser 27,5% em qualquer cidade do Brasil, em qualquer região, qualquer estado. Então, a estrutura do tributo é sempre igual. Agora, o que se pode admitir é que se concedam benefícios fiscais, incentivos econômicos nas regiões menos favorecidas, que não necessariamente se concedam esses mesmos benefícios em regiões mais favorecidas. Eu posso, gente, para que eu respeite a desigualdade socioeconômica entre as diferentes regiões do Brasil, eu posso sim dar isenções, conceder remissões, fazer benefícios fiscais segmentados em certas localidades. Então, o princípio da uniformidade geográfica, ele não é afetado, porque o tributo continua uniforme, a base de cálculo é a mesma, a alíquota é a mesma, os elementos da tipicidade tributária são sempre os mesmos, sujeito passivo é o mesmo, mas eu posso promover, por exemplo,
dispensas de pagamento. Uma isenção, quando eu faço uma lei isentiva, eu só estou dispensando o dever de pagar. Eu não estou afetando a estrutura do tributo. A lei isentiva não muda a alíquota, não muda a base, não muda as elementares do fato gerador, nem a definição do contribuinte ou do responsável legal. Então, é admissível, e é isso que cai em prova, a concessão de incentivos fiscais nas regiões menos favorecidas, com o fito de hora fazer uma justiça social para preservar os miseráveis que não têm capacidade contributiva, seriam os benefícios fiscais de caráter social, ora para incentivar o crescimento das empresas, da indústria, nos locais que estão precisando de apoio para crescimento, os benefícios fiscais com caráter de incentivo econômico. Então, para a prova, é vedado à União estabelecer tributo que não seja uniforme em toda a geografia nacional, ressalvada a possibilidade da concessão de incentivos fiscais nas regiões menos favorecidas para fomentar o desenvolvimento socioeconômico das mesmas. Tá legal? Então atenção com essa pegadinha na prova. É possível a concessão de benefícios fiscais só em certas regiões do país. Agora, é claro que você não pode fazer dessa abertura do benefício fiscal regional, setorial, um amplo leque para você irresponsavelmente gerar discriminação. Vai dar uma isenção para empresários milionários do Nordeste e não vai dar no Sul. Primeiro, que não tem que dar para ninguém que é empresário milionário que tem capacidade contributiva. A ideia, veja, o ato de dar um incentivo fiscal de caráter regional, ele está motivado e ele tem que estar atrelado a essa motivação. Tem que ser para fomentar o desenvolvimento socioeconômico das regiões menos favorecidas. Então, se eu estou com a região menos favorecida, o que também não necessariamente é pau e ferro, tem que ser norte, nordeste, centro-oeste. Às vezes no sudeste, a região serrana no Rio de Janeiro, vitimada pelas enchentes e catástrofes naturais, para aquele momento circunstancial, ela é uma região menos favorecida. Até caberia aplicar um incentivo fiscal de tributos federais só ali. Isenção de IPI para baratear bens da construção civil, para levantar a cidade. Então, o que você tem que entender é o que motiva o direito de a União dar um incentivo fiscal, uma dispensa de pagamento só em certa região do país, é a necessidade de fomentar o crescimento e o desenvolvimento dela, buscando um equilíbrio e uma unidade da federação. Tá legal? Então, a uniformidade geográfica, como regra, exige que os tributos federais tenham a mesma estrutura, mas isso não veda a concessão de incentivos fiscais de caráter regional, no intento de se implementar uma busca do crescimento homogêneo, do equilíbrio na federação, do desenvolvimento socioeconômico das regiões menos favorecidas. O que é o princípio da não discriminação pela procedência ou destino? É um princípio que veda que os estados, o DF e os municípios, quando fazem alienações de bens, de consumo, de serviços, de mercadoria, se discriminem entre si. Esse princípio da não discriminação pela procedência ou destino vai dizer que não pode ser critério adequado para botar uma alíquota maior, uma alíquota menor. O critério veio dali, foi para acular. Então, por exemplo, olha no ISS. Imagine que o município do Rio de Janeiro tem um prestador de serviço aqui no Rio que vai executar um serviço de construção civil. E esse serviço de construção civil vai fazer uma empreitada, construir um prédio. Esse prestador do município do Rio de Janeiro vai construir um prédio em Angra dos Reis, um em Búzios e um em Mangaratiba. Gente, quando eu sou domiciliado em um município e presto serviço em outro, eu tenho que analisar a lei do ISS, a lei de normas gerais, a lei complementar 116 no artigo 3º, para saber se eu recolho ISS na origem, no meu domicílio, ou no local do serviço prestado. A regra é recolher na origem, mas há 20 exceções, que são 20 dos 22 incisos, 2 são vetados, do artigo 3º da Lei Complementar 116. Nos incisos do artigo 3º, são 22 incisos, 2 vetados, eu tenho 20, se determina que o ISS é devido no local em que o serviço é prestado. Obra, construção civil é o mais famoso caso. Está lá no artigo 3º nos incisos. O ISS é devido lá onde o serviço é prestado. Imagine você que eu sou domiciliado no Rio e estou prestando serviço em Búzios, em Mangaratiba e em Angra. Mas um concorrente meu, que é domiciliado em Vitória do Espírito Santo, faz a mesma coisa. Aí a lei de Búzios disse, o ISS que Búzios cobrará de quem vem fazer construção civil em Búzios é o seguinte, se vier do Rio, 2%, se vier de Vitória, 3%. Não pode. Está discriminando pela procedência. Búzios poderá cobrar o ISS do empreiteiro que fez a obra lá, ainda que ele venha do Rio, de Vitória, onde quer que ele venha. O ISS, nesse caso da construção civil, que é uma exceção, é devido no local onde o serviço é prestado. Questão que caiu na prova 2010.3, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. Né? Agora, não se pode botar o ISS maior ou menor porque o prestador veio dali ou veio de acolá. Isso seria discriminatório pela procedência. Olhe pelo destino. Eu moro no Rio de Janeiro, estou prestando um serviço, dar aula em várias cidades do Brasil, mas esse serviço não está nas exceções dos incisos do artigo 3º. Ele fica na regra geral que ficam mais de 300 serviços. Eu pago ISS para onde eu sou domiciliado, onde eu tenho meu estabelecimento.
No meu caso, eu sou domiciliado civilmente em Niterói e tenho minha empresa em Niterói. Eu vou pagar ISS para Niterói, independente de onde eu der aula. Aí imagine que a lei de Niterói diga: o ISS é 2% se você der aula no Rio de Janeiro, 3% em Cabo Frio e 4% nos demais municípios do Brasil. E estará criando uma discriminação pelo destino. Não pode fazer isso. Então, o que a Constituição quer é que os municípios e os estados não fiquem se discriminando porque o bem, o serviço, a mercadoria veio desse estado, desse município, ou foi para aquele estado, para aquele município. Esse é o princípio da não discriminação pela procedência ou destino. Galera, princípios que protegem a unidade da federação, evitam corrosões, né? Corrupção do espírito uno e harmônico da federação, que deve ser una e harmoniosa. Essa foi mais uma dica para você. Eu amo todos vocês, vocês sabem disso. Hoje experimenta, enche o peito, abraça alguém, fala eu te amo. Isso faz bem, Papai do Céu vai ficar feliz. Quem receber esse eu te amo também, e você vai se sentir bem. Fala isso hoje para alguém. Eu te amo, filho.